João. E por isso a gente vai fazer questão de deixar gravado, porque os irmãos poderão aproveitar em outras oportunidades também. E eu vou trazer aqui algumas questões dentro do livro de 1 João. Eu vou fazer em forma de perguntas e respostas, certo? Dentro do livro, com ênfase na edificação da igreja e evangelização dos salvos, iremos então mergulhar em uma série de perguntas e respostas. As respostas serão dadas às perguntas que estão elaboradas dentro da epístola do apóstolo João, não sairemos dela. Todas as respostas deverão estar dentro da carta do apóstolo João. E usaremos exatamente essas passagens como resposta às indagações. São 20 questões, ok? Mas primeiramente, deixe-me dizer que Fátima Penha está nos assistindo. Muito obrigado, irmã, por sua audiência. Emanuel Félix também está. Deixe-me lembrar que Eugênio Jefferson também. Deixa eu ver se tem como eu avisar aqui algumas pessoas. Pelo Face avisa aí, né? Pelo Face avisa. Nessa cabecinha, mas não vou tomar tempo para isso agora não. Você pode fazer, ok? Vamos às questões. São 20 perguntas e preciso de 20 respostas. 1 João, o livro tem 5 capítulos. E a gente debruçou um tempo aí para pegar algumas coisas sobre esse livro. E a primeira questão muita gente pensa que Jesus Cristo só veio a existir após o seu nascimento em Belém. E assim não passaria de uma pessoa humana. Isso se dá por falta de conhecimento da origem eterna de Jesus Cristo. Quais as declarações ou a declaração dentro desse livro que corrige esse erro crasso, né? De pensar que Cristo só veio existir depois do seu nascimento em Belém, e que o livro pode nos ajudar a corrigir isso. Primeiramente, no capítulo número 1, versos 1 e 2. Aqui diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao quê? Ao verbo da vida. E a vida se manifestou, Jesus é a vida se manifestou, e nós a temos visto, nós os apóstolos, temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então Jesus Cristo está além do tempo do seu nascimento, ou seja, antes do seu nascimento ele já existia, ele é autoexistente, ele é Deus, só que quando veio esse mundo ele se teve que fazer carne, tornar-se homem. 1 João, capítulo 1, versos 1 e 2, corrige o pensamento de que Cristo só veio existir depois que nasceu em Belém. Ele já existia, ele se tornou homem. E é bom lembrar que, ao tornar-se homem, Jesus tomou uma decisão para sempre. Hoje ele é homem e para sempre o será. É tanto que 1 Timóteo 2,5 está dizendo lá que temos um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E esse próprio livro vai dizer novamente isso lá na frente também. Ok? A segunda questão muitas pessoas gostariam de ter a experiência de comunhão com Jesus que os apóstolos tiveram. Só que nós vamos ver que isso é real. João falou sobre isso. E ele disse aqui, no capítulo 1, verso 3, que é possível ter a mesma comunhão que eles, apóstolos, tiveram,
E aqui disse assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Então, há uma comunhão apostólica, há uma fé viva e autêntica, tal qual as que os apóstolos tiveram, na mesma pessoa de Jesus, fé salvadora, da forma que eles tiveram também, mesmo que eles conviveram com Cristo, mas podemos ter a mesma comunhão. Isso é muito maravilhoso. Dentro desse livro está bem claro aí e subentendido. Terceira questão. A pessoa pode saber se já é possuidor da vida eterna, ou esta é uma questão a ser definida apenas depois de ultrapassar as fronteiras para a eternidade? Não é o que muitos pensam, né? Só quando chegar o tempo é que vou saber, lá depois saberei. Não, tem que saber logo, agora. João disse, 1 João 5,13: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, 1 João 5,13 diz que nós temos a vida eterna e que nós devemos saber que temos a vida eterna. Então, o crente tem certeza de vida eterna, é para saber. Por isso esse livro foi escrito. 1 João 5,13 está bem claro. Bem, a quarta questão é: como podemos então ter certeza da vida eterna? Como ter certeza? Aí João diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Note como a origem divina da pessoa, a natureza divina da pessoa, faz na pessoa um elo de ligação uns com os outros e com Deus. E aqui diz: nós já sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Esse amor é evidência clara, externa, da nossa convicta certeza de que somos salvos. Essa forma maravilhosa de expressar. E eu prossigo. Conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3, 14 a 16. Se admitirmos, eu vou agora para o capítulo 5, verso 9 em diante. Se admitimos o testemunho dos homens, porque muitas pessoas se baseiam no que os homens dizem, e muitas coisas pode estar certo e não, mas temos que ter essa consciência. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Verso 9. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Quer dizer, quem é crente em Jesus tem esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o que acontece? O faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 9 a 12. Então aqui está falando de um testemunho muito claro, repetido várias vezes: testemunho, testemunho. E qual é esse testemunho? É que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus. Aquele que tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Vamos para a quinta questão, no livro de 1 João. Todo mundo é filho de Deus e vai para o mesmo lugar, é o que algumas pessoas afirmam.
existe alguma diferença entre o Filho de Deus e o não Filho de Deus? Nesse livro, a gente encontra a resposta para isso. Está no capítulo 3, verso 1. Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus. 1 João 3, 1 disse, 1 João 3, 1, disse, amados, agora somos filhos, vede que grande amor que nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. 1 João 3, verso de número 1. E agora, no verso número 10, verso 10 do capítulo 3. Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, são manifestos quem? Os filhos de Deus e quem mais? Os não filhos de Deus, chamados aqui de filhos do diabo até, não é verdade? 1 João 3, 10 é muito claro. E lá no verso 1 diz que agora somos filhos de Deus. Agora sim, somos filhos de Deus. Sexta questão. Por que tantos problemas e sofrimentos afligem os filhos de Deus aqui? Nós somos filhos de Deus e sustentamos isso. E alguém vai dizer, filho de Deus, mas está sofrendo, adoeceu até, passou uma dificuldade, passou problema. É verdade, passamos problemas. Mas veja por quê. 1 João, capítulo 3, dá a resposta. Por quê nós somos afligidos? Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, por que os filhos de Deus são afligidos com problemas e até com sofrimentos e finalmente a morte? Por quê? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por enquanto estamos ainda sujeitos aos problemas e desgaste e sofrimento desta vida. Mas chegará o momento em que nós seremos semelhantes a Jesus. Haveremos de ver como Ele é. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por enquanto, está longe, né? Por enquanto não aconteceu ainda a glorificação. Mas haverá um momento em que isso vai acontecer. Maravilhosamente, gloriosamente. E esse momento é aguardado com muita expectativa. Vamos para a sétima questão, porque a gente quer andar, que são 20 questões, né? Já pensou? Sétima. Os pecados terão de ser purificados após a morte em algum lugar, ou a crer em Cristo, confessando os nossos pecados, o seu sangue é suficiente para nos purificar? A resposta está aqui nesse livro, no capítulo de número 1, verso 7 e o verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. É suficiente o sangue de Jesus para nos purificar de quê? De todo o pecado, de toda injustiça. E no verso 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas deixa eu ler o verso todo, porque há uma ligação com o que eu afirmei antes. A evidência externa, e até interna também, daquele que conhece a Cristo. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão, como? Com quem? Uns com os outros.
E aí o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Note como é importante estar ligado aí a uma pessoa que nasceu de novo, está um relacionamento com a igreja, com os irmãos, sem barreira qualquer. Pergunta, essa aqui já foi incluída a 7 e a 8, vamos para a número 9, ok? O que dizer? Estamos com questões dentro do livro 1 João. As respostas estarão lá em 1 João. Todas as perguntas aqui. O que dizer daquele que diz que é crente, mas que anda no pecado, nas trevas, distante da realidade que professa com seus lábios? 1 João 1,6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos aonde? Nas trevas, o que acontece? Mentimos e não praticamos a verdade. Olha a implicação que tem isso, né? Alguém é chamado aqui de mentiroso, não é verdade? É aquele que diz que é crente, mas na realidade não está correspondendo, não está andando com Jesus. E uma demonstração de estar andando com Jesus é o relacionamento com o povo dele, não é verdade? Com a igreja dele. Quando a pessoa não tem esse interesse, está dizendo algo contrário. 10ª questão. Qual é o mandamento dado por Jesus, pelo qual devemos pautar nossa vida e o nosso relacionamento com os irmãos? Isso está no capítulo número 2, versos 7 a 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivemos. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, 7 a 11. Então, está aí dentro mostrando qual o mandamento dado por Jesus, no qual devemos nos pautar o nosso relacionamento para com a igreja, para com os irmãos, uns para com os outros. 11ª questão. Em qual situação a nossa fé tem que partir do invisível para o visível e depois do visível para o invisível? Em qual situação? Está em 1 João, capítulo número 5, versículo 1, eu quero ler, e depois no 4. 1 João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Que maravilha, né? Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, e assim vai. Então, já no capítulo número 4, verso de número 20, né? Verso 20, 4, 20. Exatamente. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, o que acontece? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a pergunta foi, em qual situação a nossa fé tem que partir do invisível para o visível
E em qual situação do visível para o invisível. Então, um é do invisível para o visível, e outro do visível para o invisível. Quando nós cremos em Cristo para a vida eterna, conforme 5:1 aqui, é questão de fé sem ver, sem se basear no que vê. É pela graça mediante a fé. Quando se trata do relacionamento da igreja de uns para com os outros, parte do que se vê para o que não vê. Dos irmãos para com Deus. Se dissermos que amamos, como amar a Deus, se disser que ama a Deus que não vê, e não ama os irmãos a quem vê, há uma contradição. Se nós não amamos os irmãos a quem nós vemos, e dissemos que amamos a Deus a quem não vemos, é uma contradição. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então isso está muito claro, né? 12ª questão. Em meios aos ensinos dos homens, para se buscar tantos mediadores ou interventores ou caminhos entre Deus e nós, qual a advertência neste livro? Então a gente encontra aí em 2 lugares. 1 João 2, verso 2. Eu estou lendo as passagens todas eu mesmo por causa da gravação, né? Mas vocês acompanhem. Ele, verso 2, 2:2. Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda por quem? Pelos do mundo inteiro. E já no último capítulo, 5:20, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o quê? O verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em quem? Em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o quê? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem. Então, nós não podemos recorrer a outros mediadores. Por isso, o crente não reza a Ave Maria. O crente não reza a Santa Maria. O crente não reza a Salve Rainha. Porque Ave Maria, Santa Maria e Ave Maria são dirigidos a uma pessoa que já partiu, não está mais aqui. Já morreu. E essa pessoa que já morreu, ela confiava somente na mediação de Jesus, que era Maria. Ela confiava só na mediação de Jesus. E por isso, o ensino está que o mediador é Jesus Cristo. Entre Deus e os homens é só Jesus. É o advogado, é a propiciação, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E diz lá mais no final, o último verso do livro: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, guardai-vos da idolatria. Muito bem. 13ª questão. Estamos caminhando para o final. Passou do meio. Questão número 13. Hoje, muita gente ora querendo mandar em Cristo. Ou não? Reivindicando, ordenando, determinando. Mas qual é mesmo a oração que Deus ouve de acordo com o livro de 1 João? Está no capítulo de número 5, mas vou ver lá o capítulo 3, capítulo 3, 18 em diante. Capítulo 3, aí depois a gente vai para o 5. 3, 18. Vou ler. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade,
bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja o que vai concluindo com isso. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu li até o verso 22. Agora veja lá o capítulo 5, verso de número 14. Olha aqui, é base esse texto, é muito importante. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando é que Deus nos ouve? Quando pedimos segundo a sua vontade. Não é determinando, não. Não é dando ordens a Jesus Cristo, não. O próprio Jesus, lá no Getsemane, ele orou humildemente, e ele disse o quê? 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, seja feita o quê? A tua vontade. Ele, sendo Deus, não determinou. Olha que arrogância de alguém que ousa determinar e mandar em Deus e pedir. Tem que ser assim, Senhor. É um absurdo. Tem que ler 1 João, né? Tem que ler 1 João. E dando tudo errado. Dando tudo errado, né? Pois é. 14ª questão. O anticristo um dia virá. O perigo dele é só com relação ao futuro, ou existe algum perigo presente que ameaçam os crentes? Então, o que tem a ver o anticristo com os crentes? Não é futuro, depois que a igreja for tirada? Tem algum perigo agora ameaçador? Então, vamos ver 2, 18 e 19. Se tem perigo ou não. Aqui disse: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João estava falando de pessoas da sua época que não comungavam mais com a doutrina cristã. E por isso se debandaram. Não ficaram no meio do cristianismo, no meio dos cristãos. Não ficaram. Mas o cristão verdadeiro, ele sempre procurará o rebanho. Onde ele estiver, qualquer lugar do mundo, onde ele chega, vai procurar o seu rebanho. Steve Pittman disse que os pássaros da mesma plumagem se encontram. Se encontram, né? Então, e é verdade, né? Você veja o exemplo. Alguém que gosta de beber, que chamam de pingunço, né? Pingunço, gosta de beber, e que vive bebendo. Ele vai para Rio de Janeiro, nunca foi lá, chega lá, de repente arranja um colega de bebida, ou não, de repente encontra os amigos, de repente, para onde ele for, de repente encontra. Diversas penugem, exatamente. Criança, descobre onde tem criança. Você nem pensar, de repente já aparece mais criança, que a outra descobriu, né? Descobriu. E crente, descobre sempre onde é que tem outro crente, onde é que tem uma igreja, onde chega, quer ter uma igreja para se congregar, para visitar, para adorar a Deus, para servir a Deus, conhecer outros irmãos. Maravilha. Então, aqui está claro que tem o perigo do anticristo, diz lá, muitos anticristos têm surgido aqui, 2:18, né? Filho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora, já no 1º século, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Muitos já surgiram. Ou seja, o espírito do anticristo presentemente já está
no mundo. Diz que ele vem, mas que presentemente ele já está no mundo. Esse é o problema das distorções, aberrações contra o próprio Evangelho e ataques à Igreja de Jesus. Questão número 15. Como podemos identificar esse mal e nos prevenir contra ele? Se o anticristo vem, como podemos nos prevenir contra ele? Capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nas igrejas ia chegar pessoas visitando, ia chegar cristãos verdadeiros que vinham de outros lugares e ia procurar a mesma plumagem. Mas também em meio a isso chegavam pessoas que não eram cristãs ou que tinham doutrina errada e chegava. Aí João faz uma advertência. Naquele tempo não tinha escritura como tem hoje, no Novo Testamento. Eles tinham que usar o discernimento do Espírito, checar o que estava acontecendo para poder entender. Aí aqui, não decreta qualquer espírito, mas prove se procede de Deus. Prove. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Primeiramente, é confessar Cristo, o Filho de Deus que nasceu para ser o nosso Salvador. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Verso 3 do capítulo 4. O espírito do anticristo, no presente, já está no mundo. Então, isso significa que nós precisamos ter muito cuidado, porque Jesus falou sobre o abominável da desolação, lá de profeta Daniel. E o anticristo virá com o espírito abominador, de abominar as coisas de Deus. Começa até bem, começa até concordando, depois profana. Então o perigo da profanação dentro das igrejas tem que acontecer, o cuidado sim, para não deixar se levar por essas falácias. Então, está claro aí. Eu li até o verso de número... mas eu vou 4 também. Filhinhos, vós sois de Deus, o 4 também, até o 6. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Só quem é de Deus vai acontecer isso. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Claro que falar coisas que o mundo gosta vai ser aplaudido, o mundo gosta, né? Eles não vão querer a palavra, mas as coisas que pertencem ao mundo são bem-vindas para eles. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconheceis o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Olha aí como conhecer. Está mostrando, João, mostrando como identificar esse mal que vem através do Espírito do Anticristo, cujo Espírito já está, que o mesmo já está vigente em nossos dias. Então, vamos para a próxima questão, número 16. Agora vem para os jovens, falando para os jovens. O jovem que diz que é crente, mas quer curtir o mundo e se afastar para se entrelaçar nos prazeres da carne, em detrimento de obedecer à vontade de Deus, procura satisfazer a carne. O que esse livro diz a respeito? 1 João, vá para o capítulo 2, e aqui diz o verso 15. Não ameis o mundo, que falava para jovens, sabia? O contexto imediato anterior lá é jovens. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É claro que serve para todo mundo, né? Mas o contexto está falando para jovens na hora.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o que acontece? Permanece eternamente, ou para sempre. Permanece. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Número 17. Estamos chegando na reta final. A influência do inimigo é real. Como o jovem pode vencer o maligno? Que no capítulo 2, verso 12, diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aí começa aquele texto que eu disse: não ameis o mundo. Depois falou isso aqui. De forma que o jovem pode vencer o mundo. Está claro isso? Qualquer pessoa pode vencer o mundo, porque a palavra de Deus permanece em nós. O amor de Deus permanece em nós. O Espírito Santo nos ungiu para sermos então essa pessoa de realizar o intento de Deus, seu plano maravilhoso para nossas vidas. Amém? Questão número 18, a antepenúltima, né? Qual é o advogado, disse que iríamos falar sobre isso, né, ainda? Qual é o advogado único que é suficiente e eficiente que esse livro nos apresenta? Está claro para cada um de nós, né? É Jesus. Aonde está? 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o advogado, Jesus Cristo, que está lá junto ao Pai, é o juiz, né? Junto ao Pai, ele então garante com eficiência nos representar e representar exatamente pleiteando nossa causa, porque já pagou com sua própria vida, com seu sangue. Amém? Penúltima questão. A questão de o mundo jaz no maligno, né? Agora, o crente, ele pode ser possuído por um demônio? Um demônio pode chegar a se apoderar de um crente? Ou seja, ele pode ser possesso? Esse livro vai dizer se sim ou não. Capítulo 5, verso 18. 1 João 5,18 diz se um crente pode ser possesso ou não. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O Satanás, o diabo, o demônio não pode tocar o crente. Ele pode até influenciar para o mal, querer tentar, mas ele não vai tocar, se apoderar dele. O crente não pode ser possesso jamais. Isso é coisa para quem não é crente ainda. Última questão. Essa aqui diz respeito até ao nosso Brasil. Tem muitos que pensam e aclamam: Santa Cruz é de Jesus, o Brasil é de Jesus, São Paulo é de Jesus, Rio de Janeiro é de Jesus. É mesmo? Eu nem sabia. Porque a Bíblia diz em 1 João 5,19, o quê? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está diferente, não está?
o mundo inteiro jaz no maligno. Então, precisa ser de Jesus. Precisa. Não é dizer que o Brasil é de Jesus, aí você vai evangelizar, mas eu não já sou de Jesus? Você quer para quê? Eu não já sou dele? Não faz sentido, né? Então, temos que ser bíblico. Quem creu, recebeu Jesus, tem vida eterna, é de Jesus. Quem não, precisa do evangelho ainda, precisa da palavra, precisa conhecer, se arrepender dos pecados e crer para a vida eterna. Amém? São essas 20 questões para resumir aqui o livro 1 João nesta oportunidade. Agora, vou abrir para a participação de vocês, mas antes eu quero só